Olá! Hoje a gente vai mergulhar num evento bem trágico recente, a queda do Boeing 787 Dreamliner da Air India lá em Ahmedabad, na Índia. Foi agora, dia 12 de junho de 2025. Isso. A gente tem aqui várias fontes, sabe? Veja, CNN Brasil, G1 Poder 360, enfim. A ideia é tentar entender o que rolou com esse voo, o AI-71, que ia para Londres. Uhum, Vamos olhar os fatos principais, o histórico do avião, da companhia e, claro, o impacto humano, né? Que é sempre o mais pesado. com certeza. Para começar, o ponto-chave é que o avião caiu logo depois de decolar. Uma fase sempre muito delicada, né? Exatamente. A decolagem e a subida inicial são momentos críticos. Então, esse voo AI-711 era um Boeing 7878, decolou de Ahmedabad e tinha 242 pessoas a bordo. Isso, a maioria indianos, mas tinha também britânicos, portugueses e um canadense, parece. E ele mal chegou a 190 metros de altitude. Foi muito baixo. Pouquíssimo. Aí emitiram um sinal de Mayday, né? O pedido de socorro, e logo depois caiu, fora já do aeroporto. E a queda, pelo que as fontes dizem, foi devastadora, né? Nossa, sim. Caiu numa área residencial e o pior, atingiu um alojamento de estudantes de medicina da faculdade BJA. Puxa vida, que tragédia. Tem vídeos, né, que mostram ele descendo rápido e aí a explosão no chão, uma bola de fogo. Imagina o horror. E o número de vítimas. Olha, é muito alto. Passa de 200, sabe? Contando passageiros, a tripulação e, infelizmente, gente em solo. Os estudantes, principalmente. Nossa Senhora. E teve sobrevivente no avião? Porque circularam umas notícias meio confusas, né? Teve sim. Quer dizer, um nome foi divulgado. Um tal de Vishwash Kumar Ramesh. Mas assim, logo no começo, a polícia local já estava bem pessimista sobre achar mais gente viva ali nos destroços da aeronave. Entendo. Uma tragédia imensa, sem dúvida. E falando do avião, o 787 Dreamliner, ele não era considerado super seguro, eficiente? Era, sim. O histórico dele é bom no geral. Tem mais de 1000 voando por aí. É um avião elogiado pela tecnologia, pela eficiência de combustível. Mas esse é o primeiro acidente grave com ele desde que começou a voar lá em 2011, certo? Exato. O primeiro com perda total da aeronave e vítimas fatais. Só que, e aí entra um ponto delicado. Que seria? Já existiam preocupações anteriores sobre a fabricação dele, coisas que vieram à tona há algum tempo. Sério? Tipo o quê? Hum, Teve investigações da FAA, que é a agência de aviação lá dos Estados Unidos, né? E também denúncias de ex-funcionários da Boeing, nomes como Richard Cuevas, Sam Solepur, E o que eles diziam? apontavam possíveis falhas no processo de fabricação. Coisas como furos feitos de forma inadequada em componentes importantes, tipo os antiparos de pressão, sabe? Que mantêm a cabine segura em altitude. E também falavam de lacunas entre partes da estrutura. Puxa, isso é sério. Sim, na época, a Boeing disse que essas questões tinham sido avaliadas e não representavam um risco para a segurança dos voos. Mas agora, com esse acidente, Claro, tudo isso volta com força total, né? Fica a dúvida. inevitavelmente, a investigação vai ter que olhar para isso com muito cuidado. É impressionante como essas coisas técnicas que às vezes parecem distantes de repente viram o centro de uma tragédia. E a Air India, qual o contexto da companhia? Bom, a Air India tem um histórico que algumas fontes descrevem como, digamos, agitado em termos de segurança, embora tenham feito melhorias nos últimos anos. Agitado como? Ela passou por muitas dificuldades financeiras por décadas. Era estatal. Aí, em 2022, o Tata Group comprou a empresa de volta. Eles foram os fundadores originais lá atrás. Ah, então ela voltou para casa, digamos assim. Exato. E está num processo grande de modernização, renovando frota, tentando melhorar a imagem. Mas aconteceram outros acidentes importantes. Teve um em 2020 em Calicut, um 737 que saiu da pista. E um bem grave em 2010 que matou 158 pessoas. Nossa, então tem um histórico complicado mesmo, juntando tudo isso. O avião com essas alegações passadas, a companhia com seu histórico. Quais são as primeiras hipóteses que surgem para explicar essa queda tão rápida? Baseado no que se viu nas imagens? Olha, é fundamental dizer que ainda é muito cedo, tá? Só a investigação oficial, que vai ter apoio dos americanos do NTSB,
vai poder dizer a causa. Sim, sim, claro. Mas especulações sempre surgem, né? Com certeza. E olhando as imagens, os especialistas levantam algumas possibilidades. Uma delas é um stall. Stall. O que é isso exatamente? É quando a asa perde a sustentação. O avião não consegue mais se manter no ar. Algumas imagens parecem mostrar o nariz do avião muito para cima, enquanto ele perdia a altitude. O que pode ser um indicativo, mas não é conclusivo, claro. Entendi. Que mais? Outra hipótese, bem mais rara, seria a perda de potência nos dois motores ao mesmo tempo. Nos dois, isso acontece? É extremamente raro. Poderia ser talvez por combustível contaminado ou uma colisão com muitos pássaros grandes logo após decolar. Mas é realmente muito incomum. E teria outra possibilidade. Sim, erro humano também é sempre considerado. Talvez um erro no cálculo de peso e balanceamento do avião. Se ele estivesse muito pesado ou mal balanceado, isso dificultaria muito a subida. Muitas variáveis, então. E o fato de ter sido logo após a decolagem? Exato, isso direciona o foco para essas fases. A própria decolagem, a configuração do avião para a subida, a potência dos motores naquele momento crítico. E por trás de toda essa análise técnica, tem o lado humano, que é devastador, os relatos. Sim, são chocantes. Um morador descreveu a cena como corpos e destroços por todo lado. O sobrevivente, o Hamish, falou do pânico a bordo depois de ouvirem um estrondo forte, e aí o avião perdendo altitude muito rápido. É inimaginável. Terrível. Então, tentando juntar as peças, a gente tem um acidente pavoroso com um modelo de avião que era tido como seguro, certo? Certo. Mas que já tinha sido alvo dessas denúncias de fabricação. É essa tensão que parece central, né? A reputação do 787 contra essas alegações que agora ganham um peso gigantesco. Exatamente. Isso abala a confiança, levanta muitas questões sobre como a indústria e os órgãos reguladores lidam com alertas internos, com denúncias de funcionários sobre segurança. A investigação vai ser crucial, então. Não só para achar a causa específica. Não só isso, ela vai com certeza reacender todo o debate sobre segurança na aviação, sobre os processos de fabricação da Boeing e de outras empresas, sobre a cultura de segurança, transparência. E além da dor imensa das famílias, né? Que é o principal. Sem dúvida. A perda humana é irreparável. Fica uma reflexão final, talvez, se por acaso a investigação conectar esse acidente com aquelas alegações passadas sobre a produção do 787. Alegações que a Boeing descartou na época. Qual pode ser o impacto disso? Boa pergunta. Não só na confiança nesse modelo específico, Dreamliner, mas talvez em todo o sistema de certificação de segurança. Na forma como a indústria aeronáutica global trata essas preocupações internas sobre qualidade, sobre fabricação. É um ponto fundamental. Poderia levar a uma revisão profunda de como essas coisas são supervisionadas e validadas. É algo para a gente acompanhar muito de perto nos próximos meses, anos até. Com certeza. Assunto complexo e com muitas camadas. Vamos seguir atento.